Olá, espero que todos estejam bem, ainda mais nesse contexto complicado que nós estamos atravessando, não apenas no Brasil, mas no mundo. Sabemos, claro, em razão da pandemia, com as suas novas variantes, tem agora também o problema do fundo negro, né? Estamos preocupados aí com o alto índice de desemprego que assola o país, questão da economia, que agora melhorou um pouco, mas seguimos otimistas, tá? E tem uma dica importante aí, uma boa notícia. Muitas pessoas que eu conheço, não é de hoje, estão relatando o uso preventivo da ivermectina e da cloroquina com resultados favoráveis. Então também fica aí a dica, certo? Bom, para quem ainda não me conhece, me chamo Rafael, sou formado em Direito e neste vídeo eu quero falar sobre os atos antidemocráticos e fake news. Afinal, são crimes ou não? E se sim, aonde estão previstos? Bom, o STF construiu essas terminologias com viés interpretativo, jurisprudencial, acabou fazendo um pacote todas, ou seja, uma salada aí. Ah, mas eu vou logo dizendo. Não existe um crime específico disso no Código Penal. Não está lá previsto. Artigo tal, crime de fake news. Crime de ato antidemocrático. Não. Especificamente, fake news, eu vou começar por este, que é mais enxuto de explicar. Basicamente, eles pegaram os 3 crimes contra a honra, já previstos no Código Penal. Aí sim, beleza. Que são calúnia, difamação e injúria. Tá? Então eles pegaram esses 3 crimes e falaram, olha, se você receber, por exemplo, no WhatsApp, uma notícia contra decisão de ministros, alguém envolvido na política, enfim, e você compartilhar essa informação com mais pessoas, né, você pode estar cometendo crime de fake news. Primeiro, você não é obrigado a saber a origem daquilo e a total veracidade. Até porque você não está lá em Brasília para investigar. Mas você tem todo o direito de contestar, discutir aquilo com outras pessoas, inclusive compartilhar. Sempre foi assim, até eles criarem esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Para que ocorra o crime contra a honra, compreendido esses 3 crimes, precisa de dolo, que é a intenção de ofender alguém, de atribuir a outro como um fato criminoso, né, que é a calúnia. Tá? E também lá na Lei de Segurança Nacional, estes crimes estão lá previstos quando eles são perpetrados contra alguma autoridade lá previstos nessa lei. Tá? Então, novamente, aí fizeram uma interpretação muito ampla e isso não pode acontecer. Tá? A lei, não existe crime sem lei anterior que o defina como crime e não é qualquer lei. Duas coisas, somente aquela feita pelo Congresso Nacional e em matéria penal ou processo penal. Então, o que é ou não crime não é o judiciário que pode dispor, tá? E mandar prender preventivamente as pessoas de uma forma arbitrária, tá? Também não é um regimento interno, que a gente vai chegar lá, que pode dispor, e sim o Código de Processo Penal. Né? Então, explicando agora, o que são atos antidemocráticos? Isso aconteceu, eu vou me valer aí na figura do Oswaldo Eustáquio, que também estava nessa manifestação, como eu já havia dito, em que, além de ser acusado pelos supostos fake news, também pelos atos antidemocráticos, também previstos na Lei de Segurança Nacional. E o que aconteceu? Né? Os manifestantes se reuniram na frente do prédio do STF, soltaram fogos de artifício e alguns ministros entenderam aquilo como uma grave violação às instituições, como se fosse uma ameaça, como se fosse uma apologia ao crime e também possíveis danos contra a estrutura física do prédio deles. Só que o que acontece? Tudo isso foi feito na parte de fora das dependências do STF e não na parte de dentro. Por que eu digo isso? Lá no artigo 43 do regimento interno do STF diz que quando um crime supostamente criminoso ocorrer nas dependências do STF, o seu presidente ele pode, por meio de portaria, a abertura de um inquérito para investigar tais pessoas, ainda que não detenham foro por prerrogativa. Tá? Então, são vários problemas aí. Primeiro, regimento interno,
não é a lei que deve dispor sobre matéria criminal ou processo penal, já começa daí. Mas enfim, está lá, eles se utilizaram disso, já entenderam, alguns partidos já provocaram o STF por meio de ADPF, dizendo, não, você não pode interpretar dessa forma, eles bateram o martelo e falaram, não, a gente pode sim, é constitucional, o artigo 43 desse regimento tá aí, vou decidir dessa forma, vou mandar prender o Eustáquio e a Sarah Winter e vai ficar por isso mesmo, sou eu que dou a última palavra. Então, o Congresso Nacional, ele é o poder legislativo e deve impor limites para que isso não aconteça, né? Segundo, inquérito é um instrumento que quem deveria somente dispor é o delegado de polícia. Alguém comete o crime, a polícia civil ou federal, por meio da autoridade policial máxima ali, que é o delegado, vai abrir um inquérito policial por meio de portaria, né, que é uma mera formalidade, vai investigar, colher os elementos de prova e, ao final, relatar, mandar para o juiz ou para o Ministério Público, né, que se dê talvez no início a um processo, aí vai ficar a critério do promotor ou juiz, que aí já a gente entra numa outra seara. Bom, então, o presidente do STF, ele, por meio desse artigo 43 do Regimento Interno, instaura um inquérito e ele mesmo vai investigar, né? Quer dizer, quando a gente entra na faculdade de Direito, nós aprendemos que deve existir uma separação, né, do acusador e do julgador, tá? Considerando também a pessoa que vai investigar. Então, na verdade, são três figuras aí. Polícia, depois Ministério Público, que é o promotor de justiça, a quem cabe acusar, e o juiz a quem cabe julgar, né? Então, são nesse processo há várias pessoas envolvidas. Agora, um único ministro investigar, processar, mandar prender, né? Porque, afinal das contas, por mais que seja preventivamente, se está cerceando a liberdade de alguém. Só o Código de Processo Penal pode dispor disso daí. Bom, então, voltando, em razão dessas manifestações, né, foi um pretexto razoável para que se instaurasse esse inquérito e tais pessoas pudessem ser presas preventivamente. Atualmente estão cumprindo medidas preventivas domiciliar. Tá? Mas Rafael, quem é que pode, além do Congresso Nacional, se manifestar contra isso? Bom, é o PGR, Procurador-Geral da República, que deveria se manifestar de uma forma mais incisiva contra essas arbitrariedades, que hoje é o Augusto Aras. E já que estamos falando nele, bem recentemente ele se manifestou no processo do deputado Daniel Silveira, porque, em tese, o Daniel ele teria violado alguns requisitos, né, porque quando a pessoa está cumprindo medidas alternativas à prisão preventiva, ele vai para domiciliar, enfim, tem vários requisitos ali, uma delas é ir para casa com a tornozeleira. E parece que ele saiu do radar por algumas horas, porque fica ao encargo dele de manter a bateria sempre constante, né? Enfim. E, de fato, isso daí, pelo CPP, pode ser considerado como uma violação ou cumprimento. Só que esse PGR, ao se manifestar, dar o seu parecer, ele falou, não, realmente o inquérito que apura aí a conduta do Daniel Silveira é válido, é legal, né, está de acordo, mas não, veja bem, precisa de requisitos para garantir, assegurar alguns direitos fundamentais. Olha só, muito chove no molha. Isso é um outro ponto que, no direito, existem essas hipocrisias, que eu também, às vezes, me canso, né? Então, e eu estou passando para vocês agora, justamente para dizer que elas existem e como elas se dão, tá?
Então, é muito chove não molha. Tá? Ele deveria ser mais incisivo aí, porque qual foi a causa? Ele, com a imunidade parlamentar, proferiu, falou algumas coisas, eu vou deixar um card aí, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, em que ele teria ofendido, né, alguns ministros do STF e tudo mais, só que ele detinha imunidade parlamentar. Né? Eu já até falei qual é o artigo da Constituição Federal e tudo mais. Só que eu vou até fazer um complemento que eu não havia dito antes. O STF ele foi trabalhando a sua jurisprudência de modo a relativizar essa imunidade parlamentar, imunidade material, que é a livre expressão do dos seus pensamentos e votos, né? Porque é uma imunidade absoluta e eles foram relativizando isso com o tempo, dizendo, olha, não, no caso de vereador, de deputado estadual, uh, ele só está com essa imunidade se estiver dentro do plenário, fora não pode mais. E aí começaram a discutir isso daí também, a elastecer isso, levar para o lado dos deputados federais e senadores. Ah, mas se pode para um, também pode para outro. Aí ninguém contestou e foram reformulando a jurisprudência dessa temática. E aí, no caso de senadores e deputados federais, falaram não, no caso deles, eles podem sim exercer sua livre expressão, votos e opiniões, tanto dentro do plenário como fora, independente da região do país, de onde estiverem, mas enfim, mas só não pode, isso daí é jurisprudência, tá, pessoal? É a última nessa temática. Ah, mas só não pode extrapolar, não pode ofender as pessoas, então ficou muito vago isso, subjetivo. Ou seja, resumindo, houve uma flexibilização da imunidade material que antes era absoluta e eles reverteram isso para uma relatividade. Então é por isso, essa foi a justificativa também para prender o Daniel Silveira e processá-lo. E aí o PGR ele não discordou de tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora. Simplesmente ele falou, não, o inquérito é válido contra o Daniel Silveira, né, e me manifesto no sentido de decretar uma nova prisão preventiva em razão do descumprimento das condições impostas para que ele possa responder na prisão domiciliar. Em um primeiro momento, então, fazendo um resumo, foi determinada a prisão do Daniel Silveira, né, provisoriamente, ele ficou preso por um tempo, depois o Alexandre de Moraes permitiu que ele cumprisse a prisão domiciliar, mediante alguns requisitos, até aí é normal, porque está no CPP, mas alguns desses requisitos, em tese, teriam sido quebrados, como é o caso da tornozeleira. Foi para o Ministério Público, na figura do PGR, que se manifestou no sentido, em razão desse descumprimento, a revogação de sua prisão domiciliar e para que ele retorne à prisão, portanto, ao recolhimento ao cárcere. E a informação mais atual que temos é que o Congresso Nacional deu um parecer lá na mesa diretora que leve o caso dele ao plenário para que se discuta por uma possível cassação de mandato. Então, esses são os desdobramentos mais atuais. E voltando lá no Atos Antidemocráticos, para quem quiser anotar o número aí da portaria, com relação que permitiu a abertura do inquérito, é GP 69 do STF. Para quem quiser pesquisar um pouco melhor aí, é só dar no Google GP 69. Parece que até que o nome é sugestivo, né? Parece até uma ironia. Então é isso. Pessoal, eu sou bastante atarefado, pelo menos uma vez na semana eu tento aí postar um vídeo para vocês, tá certo? Então eu vou finalizar por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.